Olá, alunos! Na aula anterior, nós fizemos aí a separação da classificação entre paralelogramos e trapézios. E hoje nós veremos as propriedades dessas figuras. Então, o primeiro é o paralelogramo. Bem, quais são as propriedades do paralelogramo? Primeiro é que seus lados opostos são congruentes. Bem, o tamanho AD é o mesmo tamanho de BC e o tamanho AB é o mesmo tamanho de DC. Temos também que os ângulos opostos são congruentes. Então, se a abertura A vale 120 graus, a abertura C também vale 120 graus. B e D também possuem a mesma abertura. Os ângulos não opostos são suplementares, ou seja, se eu pego um par de ângulos, A com B, ou B com C, ou C com D, ou D com A, somando os dois ângulos, sempre será igual a 180 graus. E a última propriedade é que as diagonais de qualquer paralelogramo se cruzam ao meio. Vejamos agora os outros paralelogramos. Começaremos pelo retângulo. Bem, a definição de retângulo é todo quadrilátero que tem 4 ângulos congruentes e, portanto, retos. Então, o retângulo tem 4 ângulos retos. E a característica que ele tem é que as diagonais são congruentes. Se a medida de A até C tem 50 centímetros, de B até D também tem 50 centímetros. Vejamos agora o losango. A definição de losango é que o losango tem 4 lados congruentes. E qual é a característica que ele tem? No losango, as diagonais elas são perpendiculares, ok? E elas sempre se encontram nas bissetrizes dos ângulos internos. Então, no meio nós temos aí 90 graus e cada uma é dividida em 2 ângulos. Estão vendo o ângulo C? Tem um traço em cima e outro traço embaixo. Então, eles são divididos ao meio. Se o ângulo todo tem 40 graus, ele é dividido entre 20 graus em cima, 20 graus embaixo. E por fim, dos paralelogramos, nós temos o quadrado. Bem, o quadrado, ele é ao mesmo tempo um losango e também um retângulo. Então, ele tem os 4 lados congruentes e 4 ângulos retos. Então, as propriedades que nós vimos tanto para o losango quanto para o retângulo servem para o quadrado. Vejamos agora os trapézios. O trapézio, a definição é que é todo quadrilátero que tem 2 lados paralelos e outros 2 não paralelos. Bem, o lado AB ele é paralelo ao lado DC. Agora, o lado AD e CB, eles não são paralelos. Esses são os lados não paralelos. H, nós temos aí um ponto. Então, AB e CD são as bases do trapézio. Embaixo eu chamo de base maior, em cima, base menor, no caso dessa figura. AD e BC são os lados não paralelos. E a distância entre as bases, de AB até CD tem uma distância, que colocamos aí um ângulo reto exatamente no ponto H, porque a altura tem que ser medida de maneira reta. Então eu vou medir a altura usando uma régua, essa régua precisa estar no ângulo reto. Então a altura desse trapézio é CH. Nós temos aí 2 tipos de trapézio. O primeiro é o trapézio retângulo. Bem, ele tem 2 lados paralelos, 2 não paralelos. Mas qual é a diferença do trapézio retângulo para os outros trapézios? É que ele possui um ângulo reto.
o ângulo de 90 graus. Como ele possui um ângulo reto, ele é um trapézio retângulo. Temos também, por fim, o trapézio isósceles. O trapézio isósceles seria aquele trapézio mais certinho, ok? Então, eu tenho que o tamanho de AD é igual ao tamanho de CB. E aí, nós temos também aí as diagonais. Então, quais são as características? As diagonais, elas têm o mesmo tamanho. São congruentes. Os ângulos relativos à mesma base são congruentes. Então, o ângulo A é igual ao ângulo B. E o ângulo D é igual ao ângulo C. Meus amigos, temos aí alguns exercícios a respeito desse tema e espero que vocês logrem êxito em fazer, tá bom? Um abraço aí do professor Roberto, tudo de bom para vocês.